Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para mais um estudo, né? Falando um pouco do mercado, do que foi que aconteceu hoje e também já preparar para amanhã e o gráfico deixar tudo pronto, né? Começando o vídeo aqui dando uns recadinhos para vocês aí, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like. Tá pintando novidade muito boa aí, a gente vai estar a partir de amanhã. Novidade aí para vocês, liberando nossa sala do Discord gratuitamente, tá? A gente a partir de agora resolveu que nós não vamos mais cobrar sala. A sala vai ser gratuita. Todo mundo que for inscrito no canal, né, ali no nosso canal, vai ter acesso ao Discord para poder acompanhar ao vivo em tempo real as operações, tá? Então, sem delay no YouTube. A gente continua com a transmissão no YouTube em alguns dias, mas o foco vai ser as aulas todas no Discord. Ou seja, a gente vai ter live todo dia no Discord para fazer o acompanhamento do mercado junto com vocês. E tudo isso de forma gratuita. Link eu vou deixar na descrição, tá? Só vocês acessarem todos os dias, mais ou menos das 9h30, 10 horas até o meio-dia. A sala vai estar disponível para a gente estar trocando ideia, batendo papo, operando e falando sobre o mercado. Beleza? Então bora lá pro vídeo. Antes de mais nada, dar aquela passadinha no disclaimer, né? Deixando aqui bem registrado que tudo que a gente fala aqui são estudos de caráter educacional e de forma alguma isso se é caracterizado por qualquer que seja recomendações de compra e vendas de ativos. Beleza? Então, bora lá para o nosso gráfico para a gente falar aí do que foi o dia hoje. Lembra que eu tinha desenhado, eu tinha mostrado o desenho para vocês, eles até ficaram na tela aqui, ó. Eu deixei o que era expectativa se o preço subir, né? Ele teria que voltar para subir, que era esse desenho que foi feito aqui, ó. Tá? Só que o preço ele voltou e não teve tanta força assim para subir, ou seja, ele ainda está trabalhando essa dificuldade. Então, mas de qualquer forma ele fez esse movimento aqui que a gente estava esperando e agora a gente tem que aguardar amanhã para saber qual que vai ser a continuidade, né? Se ele vai voltar para dentro desse canal ou se ele vai seguir o caminho dele de alta, tá? Lembrando que essa região aqui é uma região muito importante, tá? Hoje tivemos várias oportunidades. Quem esteve atento aí conseguiu pegar um grande trade na volta desse preço, que foi esse trade aqui, ó, stop aqui, entrada aqui, alvo no teste do fundo. Tá, o stop era um pouquinho longo, era um trade de 1 para 1, só que você poderia trabalhar com os 50% do candle, que era um stop financeiro aceitável, tá? Visto que o preço ele teve essa... Ele subiu, voltou, fez fundo, e aí ele voltou, ele segurou nesse spinning top aqui, na perda dele aqui. Na verdade, na perda do spinning top aqui, já poderia ter validado a entrada, tá? Daria um alvo, um trade muito bom. Eu fiz esse trade aqui, entrei aqui com o meu scalp, fiz o scalp aqui com o parcial e depois eu, como eu não sabia, estava contra a tendência, né? Na verdade, acho que eu saí por aqui, assim, ó, no meio do caminho. Acho que foi por aqui. Esse foi o trade. Tá? Então, assim, e aí depois disso, pessoal, que o preço veio para baixo, né? Ele deu a oportunidade aqui, tá? Mesma coisa, ó, ele veio testar o topo rompido, ele fez esse fundinho, deixou o spinning top, deixou esse candle 29 rompendo a máxima, trade, entrada nele, alvo, pelo menos aqui no 50, no topo, né? Esse outro candle aqui, deu aí um tradezinho bom. O mercado está ficando interessante para a gente operar scalp e deixar o preço rolar. Mesmo assim, deu um trade de 250, 300 pontos. Foi um trade muito bom. E esse é aquele trade que não volta, né? Não olha para trás porque ele está a favor da tendência. É o primeiro suspiro que o preço dá a favor da tendência. Então, ele dá aquela esticada. E até depois eu fiz um outro scalpzinho aqui.
no rompimento desse doji aqui, mais um scalp de 25 pontos, 30 pontos na verdade. Só esticou, botei no bolso mais um pouquinho, e a gente tem que aprender a entender essa questão do scalp. Trabalhar com o scalp na hora que deve e não toda hora. Então hoje, as minhas operações hoje foram 4 operações, todas scalp, e uma delas com um contrato deixando rolar, porque a minha ordem de scalp eu tenho 80% da mão eu saio com 25 pontos, e aí o resto, que aí normalmente é um contrato, eu deixo ele andar. Eu só não quis deixar ele andar até o final, porque ele segurou, mas eu saí na metade do caminho com a meta do dia batida, e era isso, e foi feito assim. Então, para amanhã, pessoal, o que a gente pode esperar? Vamos tirar essas linhazinhas aqui, vamos ampliar isso aqui. A gente repara que ele ainda está trabalhando dentro de um canal, né? A gente faz o que aqui? Como ele já rompeu esse topo, a gente renova essa linha de continuidade, que agora a nossa linha de continuidade ele tem que romper o topo. A nossa linha do choque passa aqui para o meio, e essa linha aqui passa a ser a linha da reversão. Reparem que o movimento, pessoal, ele é sempre mais ou menos a mesma coisa. Olha aqui, ó, vou fazer um desenho para vocês. Ontem a gente tinha esse fundo aqui e aquele topo, né? O preço ele vem, região dos 50%, depois sobe. Aqui, ó, ele veio, chegou a violar os 61%, mas segurou, não rompeu a região dos 61% de retração e depois ele sobe. E quando a gente bota o alvo, olha que interessante. O primeiro alvo ele chegou. Chegou no primeiro alvo hoje. Agora ele teria o segundo alvo, que seria os 122 mil, tá? Então, mas tudo vai depender do andar da carruagem. E aí o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Aí você coloca a FIBO aqui, atualizando do topo fundo. O que é que o preço fez? Ele voltou aonde? Bater exatamente na região de 50%. E aí ele bate na região de 50%, deixa aquele sinalzinho que a gente adora, né? Que é o rompimento da linha. Rompeu a linha, não rompeu mais fundo. Entrada, alvo aqui. Stop aqui embaixo e deu um baita de um trade aí de compra na parte da tarde, certo? Então esse aí foi o caráter aí do trade de hoje, um trade de continuidade de movimento. Então por isso que agora a gente fica com essa mudança aqui. Por quê, pessoal? Porque o preço ele ainda está nesse trabalho aqui. Então a gente não sabe se ele pode vir até aqui para depois subir, tá? Então ele ainda pode estar fazendo um pullback. Deixa eu só limpar esse desenho aqui, ó. Ele ainda pode estar fazendo um pullback para subir, né? Ele está segurando nessa região. Ele tem essa região toda aqui, ó, para segurar. Então a gente ainda está pensando em compra. Está esperando o preço descer para comprar, tá? Para a gente pensar em venda, primeira coisa, ele teria que romper essa linha amarela e ainda assim ele teria que vir fazer um topo mais baixo, romper e depois ir buscar. É aquilo que eu falei. Não é porque ele rompeu a linha amarela que ele já vai dar, que você já vai sair vendendo quando ele fizer topo. Não, ele ainda tem essa LTB aqui, essa LTA, e ele ainda tem que deixar um segundo topo mais baixo. Lembre-se, pessoal, a gente está numa tendência de alta que ela está indo sem olhar para trás. E não somos nós que vamos querer adivinhar quando que ela vai acabar, tá? Então, a gente opera a tendência. Então, se o preço está subindo, a gente sobe com ele. E como que a gente sobe com ele? Espere ele voltar. Opa, fechei sem querer. Como que a gente sobe com ele? Espere ele voltar e compra. Espere ele voltar e compra. Certo? Esse é o grande detalhe, tá? E aqui eu só vou deixar marcado aqui, que é interessante também. Essa região aqui, ó, esse topinho aqui, ó, que é bom deixar aqui porque pode ser que haja aí
uma busca de liquidez ali para aquela região, né? Então pode ser que o preço ainda possa fazer isso aqui, ó, tá? Para depois subir. Então muita atenção, porque o topo que vale é esse aqui. Não é que se ele romper esse aqui, a gente está comprado, não. Sempre que se o preço abrir aqui para cima, a gente vai esperar ele voltar para comprar. Esse é o desenho do índice para amanhã. Falando um pouquinho do dólar. O dólar hoje foi bem consolidado. Vou botar aqui nos 5 minutos. Teve oportunidades? Teve oportunidades, claro que teve. Mas reparem que ele abriu aqui nesse fundo, já voltou para dentro, né? Deu uma oportunidade espetacular de venda aqui, que foi um trade fantástico nessa linha aqui, tá? Isso aqui vocês têm que tomar cuidado, não é porque rompeu essa linha aqui que vai virar compra, tá? Isso aqui não é assim que funciona. É isso aqui. O que vale é vocês terem atenção a o que o preço está mostrando. E olha aqui o que ele está mostrando. Chegou nessa região, candle azul, candle vermelho, rompeu a mínima. Se ele não rompe a máxima no rompimento da mínima, ele vai buscar o fundo, e foi isso que ele fez. Um baita de um trade de venda aí no dólar, que foi espetacular. Certo? Agora vamos ver aqui o que a gente espera para amanhã no dólar. O dólar a gente tem aqui essa continuidade aqui embaixo, que a gente sempre traça o topo de continuidade. A gente atualiza as linhas aqui. Vamos deixar essa linha verde aqui. E aqui a gente coloca essa outra linha aqui, que é uma linha de reversão, né? Que a gente aguarda ver o que vai acontecer para a tomada de decisões. De que forma, pessoal? Para comprar, a gente faz isso. Para vender, a gente faz isso. E não tem muito segredo. Esse é o segredo do price action. Enquanto ele está aqui dentro, chegou no fundo, eu compro. Chegou perto do topo, eu vendo. Operação de consolidação. Tá? Então, a gente sempre opera dessa forma. Opera esperando o lado que o preço vai e acompanhando ele. Beleza? Então, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos um excelente pregão amanhã. Um bom descanso hoje à noite. Aproveitem. Eu vou deixar aqui na descrição, tem o nosso grupo do Telegram, está rolando aí na tela. Eu vou deixar aqui o link do Discord. Quem quiser amanhã é só entrar na sala, a partir das 10 horas a gente está ali. Sejam todos bem-vindos e vamos trocar ideia, falar sobre o mercado e sem pagar nada, que é mais importante. Certo, pessoal? Grande abraço a todos e uma boa noite.